Olá, estamos começando mais um Ligados e Sarados, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E hoje temos um assunto muito gostoso. Olha quem está aqui ao meu lado, a professora Mabel Guedes. Ela, gente, que é mestre em educação, especializada em aconselhamento familiar, é escritora, palestrante, já viajou o mundo ajudando muitas e muitas famílias. E hoje eu tenho o prazer de tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui, Andressa, participando desse programa muito importante para a sociedade, né? Para as famílias. E hoje, olha que gostoso, vamos estar falando diretamente com você que é papai, que é mamãe e que hoje as nossas famílias precisam de tanto apoio, de tanto auxílio, né? Para a parte emocional, porque às vezes a gente pensa, né, Mabel, em saúde, em bem-estar, em alimentar os nossos filhos corretamente, mas a parte intelectual da criança é muito importante, né? Com certeza importante. Tem uma pesquisa, inclusive, preste atenção aqui, olha, referente aos últimos 15 anos, né? Então, 1 em cada 5 crianças, né, está sofrendo com doenças emocionais e mentais. Então, é um aumento, assim, absurdo nesses últimos 15 anos. 37% dos adolescentes estão com depressão. A taxa de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos subiu imensamente, nem vou falar o percentual aqui para não assustar ninguém. E 30% dos estudantes praticam bullying. De acordo com a Unicef, 1 em cada 3, ou seja, 1 em cada 3 estudantes são vítimas de bullying entre 13 e 15 anos. São dados realmente alarmantes e a gente se preocupa demais com isso. As nossas famílias estão sofrendo e essas crianças serão os próximos adultos, né, a próxima geração, e a gente tem que cuidar dessa parte emocional deles. Mabel, antes de falarmos, né, sobre essa questão, conta um pouquinho da tua história pra gente, né? Porque começou lá atrás fazendo curso de educação física, né? Tudo a ver com Ligados e Sarados, mas a sua vida foi sendo transformada e aí hoje auxilia tantas famílias, que coisa boa. Exato. Então, eu sempre gostei muito, mesmo antes de me casar, depois logo que me casei, ler sobre educação, sobre família, sempre foi assim meu foco. Então, antes de engravidar, eu já tinha lido bastante como educar a minha filha. E tive a filha, não é? Criei assim, vamos dizer, dentro dos princípios, dos valores, procurando assim colocar todo aquele ensinamento que eu havia aprendido. E também uma coisa importante foi a base que eu tive da minha família. Apesar de ter perdido o pai com 7 anos, eu tenho uma mãe que ainda é viva, com 98 anos. Olha, que bênção isso. Com 98 anos. E é uma mulher assim, muito cristã, foi uma professora, foi uma educadora. E ela também nos ensinou esses princípios, esses valores, essa formação que amássemos a família, nos motivou muito aos estudos, à pesquisa. Então, vamos dizer, aí foi a base, né? E depois, então, estudando, seguindo a linha educacional, fiz a faculdade de Educação Física, mas infelizmente eu não se tornou uma carreira para mim. Mas eu fiz mestrado em Educação, daí pós-graduação em Aconselhamento Familiar. E daí brotou dentro de mim o interesse de me dedicar mais. Como minhas filhas cresceram, se tornaram adultas de bem, eu disse assim, bom, então agora eu posso compartilhar esse conhecimento, esse aprendizado para as demais pessoas, né? Então, eu escrevi alguns livros que você já teve contato com eles. Muito bom. E me dedico a fazer palestras hoje nessa área. E uma questão também, como eu já sou uma aposentada, né? Eu me dedico também a um projeto Aprendendo a Ser Pais e Educadores. Olha que legal. É um projeto dentro de uma universidade, seria um curso de extensão universitária, dentro de uma universidade perto de Campinas, NASP. E ali então, o que nós fazemos? Nós temos um curso paralelo aos cursos normais e ali a gente tem então uma série de palestras, de aulas sobre família, sobre educação de família, desde com palestras de pediatras, de psicólogos, de várias áreas da educação. Os próprios professores universitários são os nossos mestres para dar esse curso. Olha, que legal. Então a gente forma cada ano uma turma, cada ano forma uma turma. Então as pessoas que estão se formando, independente da área,
Exatamente. Tem acesso também a esse curso em paralelo à universidade. Para aprenderem algo para sua família, serem pais. É um curso pessoal. Pessoal. Que coisa e não boa. O aluno não é forçado em fazer. Mas como eles têm 4 anos, 5 anos, aí tem engenharia, tem arquitetura, tem pedagogia, tem história, tem agronomia, vai ter veterinária, vai ter farmácia, já tem farmácia também. Então, alunos de vários cursos, eles se inspiram e vão lá participar. Uma vez por semana, eles têm essa tarde com essas aulas. A rotina hoje da família está complicada, né? Exato. Parece que falta tempo para tudo e a ansiedade cresce porque a gente vê os filhos crescendo, às vezes acontece uma rebeldia ou uma dificuldade na escola e a gente está, né? A sociedade está mudando demais. Então, esse apoio, né? Se os estudantes souberem realmente da importância, não sei, às vezes eles não são pais ainda, mas é muito importante, né? E assim eles vão formar os seus lares, né, com esse aprendizado, e a gente motiva a leitura, motiva o estudo, e a formação deles não é só a formação acadêmica. Se eles precisam dessa área, desse aprendizado, eles têm das suas famílias, mas nem sempre aquilo que você traz, a sua história de família, é relevante. Então você precisa, para mudar uma sociedade, nós temos que começar trabalhando a família, a educação da família. Ou seja, tudo começa nesse pontinho, é isso? Exato. Então, para a gente ter filhos saudáveis emocionalmente, tudo começa com os pais. Com os pais. Com os pais, não resta dúvida. É os pais que são os responsáveis, né? Isso qualquer autor, qualquer psicólogo, qualquer estudioso vai dizer assim, onde começa essa base da família? Começa dentro de casa. É nós que vamos dar essa formação, nós que vamos entregar à sociedade pessoas pensantes, pessoas que vão valorizar a vida, que vão ter princípios e valores. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter essa consciência de que nós pais somos responsáveis. Mabel, aquele pai e mãe que não receberam essa base, porque às vezes assim, não teve amor de pai e mãe ali presente, né? Ou teve dificuldades, ou às vezes ainda tem dificuldade com os pais, e aí chegam os filhos. Existe uma dificuldade ali desse relacionamento, mas existe solução? Com certeza. Eu acho o seguinte, se você tiver força de vontade, se você tiver interesse em mudar, aquilo que eu sempre falo, você pode quebrar as correntes do passado. Você tem que ser um ser inteligente, que Deus te deu essa inteligência, para você pensar, puxa, mas é isso que eu quero para a geração que eu vou deixar nesse mundo? Então, você pode, através da leitura, através do estudo, através de pesquisa. Se você entra na internet, ali eu como olho muito essas áreas, como tem temas maravilhosos que você aprende. Então, eu acho que a pessoa não pode viver numa ignorância. Não, porque eu não aprendi isso, então não vou transmitir. Não, o que é de bom que eu posso transmitir aos meus filhos? Mas uma coisa que você me colocou ali, por exemplo, tipo de pais, não é isso? Então, é muito importante que você se autoanalise. Que tipo de pai eu estou sendo hoje? E a gente tem aqui, então, por exemplo, alguns perfis de pais que eu já peguei do seu livro ali também, para que a gente possa dar exemplos para quem está assistindo agora, né? Porque a gente precisa se identificar com um perfil de pai para que a gente possa também se transformar, né? Para que haja essa mudança dentro de nós e que nossos filhos sejam, então, emocionalmente saudáveis. Vamos falar, para começar, dos pais autoritários. Quem são esses pais? Então, esses pais autoritários são aqueles pais que, na mentalidade deles, a maneira com que eles vão educar os filhos é só com autoridade. Eles estão num patamar bem alto e o filho está lá embaixo, certo? Então, ele trata os filhos com muita autoridade, com muita aspereza, muitas vezes, e eu diria o seguinte, até com violência. Eles acham que agindo dessa forma eles estão educando, mas bem pelo contrário, né? Porque dentro dos estudos feitos, que tipo de filhos esses pais terão? Filhos que não saberão tomar iniciativa nenhuma, de tanta autoridade que foi imposta sobre eles, que eles não sabem nem pensar que direção vão tomar. Olha que interessante, às vezes pais autoritários entendem que estão fazendo o filho ser forte e que lá na frente ele vai ser forte também. E às vezes não, é o efeito contrário. Os filhos não vão saber lidar com as situações da vida. Exatamente. Porque tudo é um equilíbrio, você tem que ser firme quando você deve ser firme. E você tem que ser maleável
ou compreender a criança, não é isso? Depende também da faixa etária. Eu sempre digo o seguinte, uma criança pequena, ela tem que saber, ela tem que ter noção, pequenininha, até os seus 2 aninhos, bebezinho, neném, 2 anos, ela tem que saber o sim, sim e o não, não. Certo. Então você firme também no propósito ali. A criança vai pôr a mão na tomada lá. Se você fizer um discurso para a criança, porque isso aqui tem uma energia que vem de lá, não sei o quê, ela não vai entender. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, ele tem que saber sim, sim, quando ela deve tomar uma ação, e não, não, que aquilo é perigoso. Porque se também você deixa a criança muito sem limites, sem entender as coisas, por exemplo, você está para atravessar uma rua e você enxerga um carro e a criança não enxerga o carro. Como ela não aprendeu a obedecer nada dos pais, vai dar voz de comando. Vai dar voz de comando e ela não vai parar. Então é importante, mas tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra muito básica na educação dos filhos, é ter equilíbrio. Próximo modelo de pais, os pais extremos. Quem são esses? Quem são esses, né? Esses pais extremos que nós colocamos aí é o seguinte, são aqueles, eu diria o casal em casa. Um é super light, vamos dizer. Super assim, tudo liberal, só amor, não ensina nada, não orienta nada. Agora o outro é severo, não deixa isso. Então os dois vivem em atrito, porque um pensa de uma forma, o outro pensa de outro. E daí qual vai ser o efeito dessas crianças? Essas crianças serão tão divididas quanto os seus pais. Eles não sabem que direção eles vão tomar. Se vão para a direita, se vão para a esquerda, o que eles vão tomar, porque os pais estão divididos. Então, o que eu diria para esse tipo de pais que tem esse sistema de os dois ficarem brigando na frente dos filhos, discutindo, vai para cá, faça isso, não faça? Eu diria o seguinte, se combinem vocês dois. Vocês têm temperamentos diferentes. Vêm de histórias de famílias diferentes, mas agora vocês vão constituir o lar de vocês. E ao constituir o lar de vocês, vocês precisam estar unidos nessa educação. Vão lá no quarto, conversem. Olha, o filho pediu para ir a uma festinha. E daí a mãe diz o seguinte, não, ele não vai na festinha. O pai, não, ele vai na festinha. Certo? Então eles têm que se conversar e dialogar antes de dizer para o filho, olha filho, nós não vamos permitir que você gostaria dessa festinha? Sim, eu queria essa festinha. Mas será que vai ser legal essa festinha para você? O lugar que vai ser, não vai ser perigoso? Como é que vai ser? Você entendeu? Se interessar pelo filho. Mas os dois devem estar combinados antes de levar essa decisão para o filho. E aí a importância, então, de mãe e pai estarem bem ligados, bem afinados. Por mais que tenham temperamentos diferentes, né? Educação e base diferente. É um novo lar, então ali tem que haver uma conversa. Andressa, uma coisa interessante, assim, por exemplo, nós podemos estar falando para um público que os pais estão separados, não é isso? Sim. Então, veja bem, é muito difícil isso aí, porque daí a mãe... Lares diferentes, mas ainda tem mãe e pai. Exatamente. Então são lares diferentes. Mesmo eles estando separados, eles não são mais marido e mulher, mas eles continuam sendo pais. Sim. Então os dois têm que estar interessados na formação desse ser humano que eles colocaram no mundo. Então os dois devem estar interessados que educação eles vão dar e quando se combinarem, assim mesmo se combinarem, quais são as regras, quais são as orientações. Eu sempre digo nem tanto regras, mas orientações. Quais as orientações que nós vamos dar para os nossos filhos? E uma coisa que entrou nesse ângulo aí, às vezes eu gosto de destacar, muito importante, quando os casais deixam de serem pais, de serem marido e mulher, mas não deixaram de ser pais. E um tem que respeitar o outro, porque o filho tanto ama o pai como ama a mãe. E agora, se os dois ficam um falando mal do outro, isso é um aspecto muito negativo também. Um próximo perfil, os pais simplistas. Quem são esses? Quem são esses, os simplistas? Bom, os simplistas são aqueles que tudo está bem para eles. Eles não orientam, eles não ensinam, eles não educam, eles não se envolvem com a vida do filho. Então, para eles tanto faz o que a criança fez, deixou de fazer, não existe orientação em casa. Não digo não vamos usar um termo de limite ou de coisa assim, mas orientação. Os filhos precisam ser orientados. E os pais simplistas, eles não orientam, eles não ensinam. Então, eles deixam o filho à vontade. Então, é importante que também haja o equilíbrio. Você pode ser uma pessoa mais generosa, mais assim, mas você tem que ensinar seu filho
a vida. A vida é assim, a vida tem consequências. Então ele tem que entender que situação que ele está para ele aprender alguma coisa para a vida pessoal dele, né? E esses pais que estão tanto faz, né? Vão gerar filhos de que forma? Filhos sem limites. Sem limites. Filhos que nós temos aí na sociedade, esses que ficam, vamos assim, no contexto do mundo em geral, esses que ficam pichando parede, esses ficam, às vezes, são usuários de drogas, porque eles não tiveram orientação nenhuma. Eles fazem horrores de coisas que não condiz com uma pessoa equilibrada emocionalmente, né? E, infelizmente, assim, a gente acaba pensando, ouvindo a professora falar, me parece que isso é muito corriqueiro, porque hoje os pais não têm tempo mais com os filhos, né? Voltamos à ideia da falta de tempo, né? Porque a internet toma muito tempo hoje, as redes sociais, o trabalho, às vezes ainda pais estudam e aquilo vira uma bola de neve. Quando estão com os filhos, aí tudo pode, porque o pai não quer ser do mal, nem a mãe quer ser do mal. Exatamente. E aí isso. tudo pode. E aí gera filhos assim, então inconsequentes ou inconsequentes, sem parâmetros de vida. Então, por isso que é importante, né? Você focou um ponto, Andressa, muito importante, é o tempo. O tempo é muito importante. Daí você poderia me dizer, mas Mabel, eu trabalho o dia todo e eu chego cansado. Tudo bem que você trabalha o dia todo, que você chega cansado, que você chega um pouco esgotado do seu trabalho, mas os filhos têm que ser prioridade. Não adianta. Não adianta, você tem que dedicar tempo para eles. Seja lá de 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, é olho no olho, é a mão no ombro, se é pequenininho, um abraço. Ele tem que sentir a presença dos pais, certo? Sentir que os pais não são distantes, que eles são importantes para os pais. Isso ajuda muito a parte emocional, né? Então eu diria o seguinte, Andressa, também, existe o tipo de pais preparadores emocionais. Esse é o pai ideal. Né? Esse é o pai ideal, esse é a mãe ideal, esses pais que se preocupam com os filhos, com a formação, que quando o filho está magoado, está chateado, ou ele faz qualquer uma coisa assim que você está irritado, não é? Que é comum as crianças irritadas hoje. Então, os pais, eles não veem nessa atitude da criança como um problema, mas eles observam, olha, tem algo errado aí, o que eu posso ajudar o meu filho? Então ele vai trabalhar com a emoção do filho, vai entrar na intimidade da criança. Mas para isso, os pais preparadores emocionais, isso é uma teoria que vem de Daniel Goleman, né, que foi que trabalhou a inteligência emocional, e um discípulo de Daniel Goleman que se chama John Gottman. Esse John Gottman, ele também a especialidade dele dentro da inteligência emocional é a relação pais e filhos. Certo. A arte de educar filhos inteligentes emocionalmente. Então ele diz o seguinte, que quando o filho tem essa atitude, o pai não enxerga isso um problema. O pai enxerga uma oportunidade. Para isto, voltando ao que você citou anteriormente, os pais precisam tempo. Porque preparadores emocionais não é mandar sentar aqui, faz isso, fica ali quieto, não pega o celular, vai ficar quieto, vai olhar um filme, vai fazer... Não, ele tem que olhar nos olhos da criança, ele tem que sentar com a criança, ele tem que dialogar com a criança. Entender uma pergunta importantíssima. Se os nossos que vão assistir o programa conseguirem gravar essa frase que eu vou dizer agora. Filho, o que é que você está sentindo? Não é você dizer para o filho assim, você está com raiva, você está com ódio, não. Você pergunta para o filho, o que é que você está sentindo? Na realidade, você vai ajudar o filho a nomear o sentimento que ele está tendo. Certo. Então você vai ajudar ele a nomear. Daí ele pensa e diz assim, sabe, mamãe, eu estou com muita raiva dentro de mim. Daí você pergunta, o que é que levou você a ter essa raiva contra A, B, C? O irmão, o coleguinho, o que levou? Daí o que acontece com a criança? A criança vai verbalizar, vai contar o que ela está sentindo e ela vai relatar para a mãe ou para o pai o que ela está sentindo. E o fato dela relatar, dela contar, dela nomear o problema que ela está enfrentando, o que ocorre? Um alívio. Olha que coisa boa. É a cura. Uma coisa importante é a gente separar
as emoções, o sentimento da atitude. Daí, agora você vê o caso, né, Andressa? Então a criança está assim, está revoltada, vamos dizer, ela está agitada, revoltada, um momento de ira. Então você trabalha essa parte emocional, mas se ela cometer uma atitude incorreta, daí você tem que separar a parte emocional, o sentimento que ela teve da atitude. Sim. Daí você vai corrigir a atitude dela. Eu diria o seguinte para os pais: compensa você dedicar o tempo agora, porque mais tarde você vai estar feliz da vida. Eu presencio como educadora, como preparadora de pais e educadores, eu tenho presenciado mães, pais, depois de uma certa idade que os filhos estão adultos e que até agora os filhos não venceram, não foram vitoriosos na vida, porque as emoções não estão equilibradas. Puxa. Mas se naquele período, quando ele era pequeno, na idade assim mais juvenil, até a adolescência, os pais tivessem dedicado um pouco de tempo, eles estariam agora com os filhos adultos liberados. Mas eles ficam presos, porque os filhos ou estão com doenças mentais, doenças emocionais, e os pais ainda estão envolvidos com os filhos adultos, porque lá na infância não deram a base. Olha só, então realmente a gente tem que ter muita atenção, né? Dedique tempo, dedique amor aos seus filhos. Por falar em amor, tem ali 3 palavrinhas muito interessantes para fechar a sua ideia. Amor, disciplina e segurança. Como é que elas se conversam para que as pessoas em casa possam entender esse fim? Então, eu sempre, quando encerro um tema de uma palestra, eu gosto de usar essa ilustração, mostrando o seguinte: são 3 palavras-chave, que se nós tivermos essas 3 palavras no nosso dia a dia em casa, nós vamos ter assim, vamos dizer, eu não vou te dar assim, não existe um seguro de vida, seguro de educação, que os filhos vão dar 100% certos, não existe. Até porque não existe essa regra, né? Às vezes os pais são extremamente dedicados, mas a criança não desenvolve. Sim, porque nós não podemos, nós temos que ver que ele vai interagir com outras pessoas, e ele vai assimilar também de outras pessoas. Mas então, os pais têm que fazer o melhor Mas possível, nós, como pais, temos que fazer o melhor. Então vejam, eu me refiro, em primeiro lugar, ao amor. Uma criança precisa de amor. A criança precisa de um abraço, de um carinho, de um afeto, de um beijo dos pais, enfim, de um afago. Ele precisa do amor. Ele precisa sentir que ele é amado na família, que ele não foi colocado, jogado nessa família. Daí alguém poderia me questionar: mas Mabel, eu não recebi amor dos meus pais, eu fui criado de uma maneira assim, sem um abraço, sem um carinho. Eu diria o seguinte: quebre as correntes do passado. Você sabe que abraçar seu filho, dar amor para o seu filho é importante para a vida dele. Então, não fique dizendo: eu não recebi. Mas eu não consigo abraçar. Consegue abraçar. Você consegue. Então, faz um esforço, começa a dar carinho, começa a abraçar. De repente, você está sentindo-se, vamos dizer, vencendo essa batalha, vencendo esse problema. Sim. Então, o amor é importante. Lógico que esse amor não significa que você não coloque, que você não oriente seu filho. Você vai dar o amor, dedicar o tempo, carinho, o abraço, esse contato físico que é o abraço, mas você vai também. Daí vem a disciplina. A disciplina ou obediência, né? A disciplina. Então, a disciplina, se nós não ensinarmos a pessoa a ter autocontrole, ela se controlar, que ela tem que se cuidar disso, não ser agressiva e não fazer coisas erradas, não é? Nós temos que orientar a criança para esse lado. Então, ela tem que ter disciplina, ela saber o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Os horários, as regras da casa. A família tem que ter regras, não é isso? Nós vamos fazer, toda a família vai ter a refeição junto. E na hora da refeição, todo mundo vai deixar o celular fora aqui. Isso. É uma regra, certo? Então ele sabe que a hora que ele vai à mesa para participar de uma refeição, ele vai deixar o celular fora. É uma regrinha da família. Para que todos possam se comunicar e ninguém fique com o celular. Bom, você me citou também a segurança. Bom, então a disciplina é muito importante, que eles vão aprender as regras da família. Daí a segurança. Mas o que é que leva um ser humano a sentir seguro? É ter rotina. Rotina.
Então uma criança, ela precisa ter horário para levantar, ela precisa ter horário para as refeições, ela precisa ter horário para estudar, ela ter horário, enfim, uma rotina de vida, uma casa organizada, uma casa que tenha ordem, que tenha lugar para as coisas, que ele não sinta-se perdido dentro de casa. Daí um dia ele almoça ao meio-dia, no outro dia a mãe resolve fazer uma atividade, ou sei lá, ou não deixou o almoço pré-preparado quando ela chega do trabalho, ou a pessoa que cuida da casa, sei lá. Então, hoje ele almoça ao meio-dia, amanhã ele almoça outro dia almoça às 3, outro dia almoça às 4. Então ele não tem horário, ele não tem programa de vida. Isso os filhos ficam inseguros. Lá na fase adulta vai refletir que eles são inseguros. Então é muito importante que os filhos tenham rotina. Então vejam, amor, disciplina e segurança, nós vamos criar filhos equilibrados. Não perfeitos, porque não existe perfeição, mas eles vão ter um equilíbrio na vida. Eles vão saber, eles vão ser mais autônomos, eles vão resolver os seus problemas, eles vão agir de uma forma pensando na maneira com que eles vão agir e não de formas erradas. Então é muito importante essas 3 palavrinhas chaves para a educação. Que coisa boa, muito obrigada. E olha, os livros estão aqui, né? O Melhor da Adolescência, O Coração das Mães ao Coração dos Filhos. Esse livro é muito gostoso, fala de mães, mas é para a mãe e para o pai. E tem um específico para o pai, né? Ser pai é ser presente. Muito legal, enfim, vários outros materiais, palestras tuas que a gente pode dar uma fuçadinha lá no YouTube. Então, muito obrigada. Agora, tudo isso, a Mabel realmente me falou aqui uma coisa muito importante. Os pais precisam pesquisar, buscar informações e buscar auxílio, né? Por que não? Mas tudo com Deus fica mais fácil, Mabel? Com certeza. Eu sempre digo o seguinte, você, por mais que você queira ser a melhor mãe do mundo, vamos dizer, fazer o melhor trabalho possível, sozinha a gente não consegue nada, não é isso? Mas quando eu peço essa força que vem de Deus, né, que Deus seja presente no meu lar, eu fazer essa parceria divina, eu diria assim, fazer uma parceria, dizer, ó Deus, eu sei que por mais que eu queira educar, eu posso cometer erros, mas me ajuda, me orienta, me ajuda a eu tomar as decisões certas, a eu corrigir na maneira certa, a ter equilíbrio, porque tem pais, como eu já te falei, que eles acham que corrigir é agressão, é palavras ásperas. Então, se você agir de uma forma assim, você não vai chegar a lugar nenhum. E outra, quando nós proferimos palavras que ferem o sentimento dos filhos, nós estamos, eles estão tendo uma autoestima baixa. Então, por isso que é importante aquilo que você fala, aquilo que você diz, as orientações que você passa. Na hora que se você não está bem emocionalmente para corrigir, não corrija. Deixe para outro momento, para você não ferir os sentimentos deles. Então, isso é fundamental. E sozinha, nós não somos nada. Mas quando nós unimos as nossas, vamos dizer, frágeis mãos e colocamos nas mãos desse Deus maravilhoso, nós vamos estar mais fortes para educar. Que delícia te ouvir. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo teu conhecimento. E olha, tenho certeza que você que é pai, que é mãe, adorou o programa de hoje, porque realmente temos uma pessoa aqui que conhece de educação e auxilia muitas famílias. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pela sua presença mais uma vez. E o Ligados e Salados de hoje vai ficando por aqui. Até amanhã.